Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma hora de ponta, aqui em 104.7, também radioclubedafeira.pt para todo o planeta. Estamos de regresso para ficar até às 8 com o apoio do restaurante Casa Grande, e nesta hora vamos fazer uma retrospectiva da carreira de dirigismo, um homem que merece todas as deferências da Rádio Clube da Feira também, uma vez que foi um colaborador intenso e sempre preocupado em que nos chegasse a informação de que âmbito fosse, desde que fosse um contributo importante para o auditório, e por isso mesmo também vamos estar aqui numa conversa, eu diria quase de amigos, porque é isso que se trata também, das relações que a gente vai tendo a nível profissional e que depois consegue, e ainda bem, digo eu, levá-las também para o lado pessoal. Armandino Silva é o meu convidado desta hora. É uma homenagem que eu lhe quero prestar através da RCF, porque deu um contributo inexcedível também a esta casa. E acho que é todos merecedores que possamos lembrar, porque, como se diz, e bem, é em vida que se deve lembrar as pessoas que fizeram alguma coisa. Infelizmente, neste país, ainda se lembram muito aqueles, depois deles desaparecerem e já não estarem cá, para dar o seu testemunho daquilo que de bom fizeram. Eu acho que é precisamente assim, em vida, com a lucidez que nós temos, para que possamos também dar um contributo para que outros sigam, quem sabe, as mesmas pisadas. E, portanto, Armandino, boa tarde. É um prazer tê-lo cá. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira. Também é um prazer com que voltamos a falar, e como naquele aspecto já da amizade, foram muitos anos que falámos diversas vezes e comunicamos daquilo que interessava, principalmente o desporto, e eu fui sempre uma pessoa muito ligada ao desporto. Pois foi, e eu vou começar exatamente por aqui. O Armandino cresce ou nasce numa localidade bem distante de Santa Maria da Feira, num concelho que eu conheço bem, que é o concelho de Penafiel, mais concretamente na freguesia de Paço de Sousa, mas bem, não direi de Espeta, mas quase ainda para Santa Maria da Feira, e é aqui que começa, que vive a sua infância, que cá fica, que casa, que constitui família e que fica com estas raízes para o resto da vida ligadas a Santa Maria da Feira, não é? Conte-nos lá como é que foi esse percurso desde o berço até à chegada ao Passos. Sem dúvida, portanto, no dia em que eu nasci, o meu pai era correio, toda a gente em Paços Ferrandão o conhece, o seu Belmiro Correio. No dia em que eu nasci, ele é transferido para o Lourosa. E eu, passado 30 dias, certamente ainda tenho os olhos fechados, vim para Lourosa. Passado 4 anos, ele volta a ser transferido para Paços Ferrandão. Pronto, fiquei em Paços. Só houve ali um interregno quando tinha 10 anitos, que faleceu a minha mãe. E o meu pai, nessa altura, tínhamos ido viver para São Pai de Loiros. Estivemos lá meio ano, mas voltámos à terra onde eu estou e certamente vou ficar para sempre. Armandino, como é que surge o futebol? Primeiro como atleta ainda, não é? Quando é que começou a dar os primeiros pontapés na bola? Começou na escola, como toda a gente, ou ainda em casa, não é? Mas a sério, quando é que surge o futebol na sua vida? Eu vivia ali perto do Arraial, na Laranjeira. O nosso campo de futebol era o Arraial, toda a gente ia para lá jogar. No primeiro ano de júnior, o meu pai não me deixou jogar, e eu chegava a vir dos treinos a pé de espinho, sem ele saber. E porquê que não o deixava jogar? Com medo de se lesionar? Não sei, penso que não, mas não me deixava jogar. No segundo ano também. No segundo ano, pronto, já me deixou. Tive pena de nesse primeiro ano não fazer parte, porque o Paços Ferrandão foi campeão distrital em júniores, em 71, 72. E eu só na época 72, 73 é que ingressei. Puxou as orelhas ao seu pai várias vezes, imagino. Sim, antes dele falecer ainda comentava que ele nunca me foi ver jogar, e eu dizia-lhe: isso é o que tu dizes. Porque o meu filho, quando jogou, eu acompanhei sempre, e pensava que o meu pai não ia ver, e ele, penso que estava lá atrás de umas árvores a ver os jogos, e eu isso desconhecia,
porque, pronto, ter a idade também foi como fiquei sem mãe aos 10 anos, comecei a ter uma desenvoltura diferente para a vida e graças a Deus as coisas andaram. O meu pai voltou a casar, felizmente a nossa vida estabilizou, e é a mesma vida. Comecei então esse ano nos Júniores, depois o Paços Ferrandão também foi campeão, nesse ano em Séniores, chegou à 3ª divisão. No ano seguinte já era na 3ª divisão, mas havia a equipa de reservas do Paços Ferrandão, onde eu também fiz parte, e o nosso treinador era o Sr. Mário Bolinha, que ainda me chegou a dizer-me a mim e outros colegas: vós estáis a trabalhar bem, preparai-vos que um dia ides à equipa sénior. Só que era muito complicado. Na 3ª divisão naquele tempo havia muitos bons jogadores, e recordo-me de bons jogadores. Portanto, o Walter e o Gatti foi o expoente máximo que passaram para o Paços Ferrandão, 2 excelentes jogadores, e o Paços Ferrandão teve excelentes equipas e bons campeonatos. Quando é que entra o Armandino para o Paços como diretor? Em 77, 78 eu tinha um colega meu, um vizinho que fazia paredes meias com a minha casa, que era o Pinto Sá, que foi diretor dele e foi agora diretor do filho dele, e ele pediu: Barbadinho, aqui acabou o futebol em Paços Ferrandão, vai lá ver se ativas isso. E eu com mais 6 colegas da minha idade, tínhamos ali entre os 22 e 23 anos, formámos ali uma equipa, sem dúvida, que nunca mais posso esquecer. Este era um set maravilhoso, onde já estava o Sr. Januário. Portanto, eu era vizinho, na altura também falei com ele para ele me ajudar nisso aí, ele estava sempre disponível, e fizemos ali nesse ano fomos logo campeões de juvenis, uma fotografia que felizmente a tenho, e onde consta estes colegas de direção que jamais esquecerei. Entra logo para o departamento de formação ou não? Estive 2 anos, portanto nesse primeiro ano foi júniores, nesse primeiro ano foi juvenis, no segundo ano já foi juvenis e júniores, depois deixei. Entretanto, em 89, 91 foram ali 2 anos que fui convidado para fazer parte dos órgãos sociais do clube, estive lá 2 anos, e entretanto em 1999 foi quando em Paços Ferrandão nasceu o futebol de 7, porque eu sei que já houve uma equipa de infantis, mas era futebol de 11, e o futebol de 7 começou nessa altura em Paços Ferrandão. Começámos com 2 equipas de escolinhas e fomos por aí adiante, e graças a Deus hoje temos muitas equipas, passaram muitos atletas pela minha vista. Um dos primeiros foi o Sérgio Oliveira, sem dúvida foi o expoente máximo que tivemos. O Ricardo Barros também, um grande atleta, que neste momento penso que está no Cova da Piedade. Sim. Pode dar o salto, assim, a semana passada. E bem merece também o miúdo, porque conseguimos tirar muitos miúdos de maus caminhos nessa altura. E não estou arrependido de ter dado, foram 18 anos seguidos agora. Que são 20 no fundo, com esses 2. Sim, com esses 2 são 20. Como diretor, e portanto... Já vamos falar dos atletas, daqueles que mais o marcaram, muitos que lhe passaram pelas mãos, histórias que tem aí para contar, mas antes disso, a formação é por vocação, por gosto, ou porque foi o que tinha a ser e a partir dali começou a gostar? Não, eu nunca neguei, porque a minha praia era mesmo a formação. Portanto, há pessoas que chegaram a dizer, mas isso é pura mentira, porque que eu não gostava dos séniores. Não fazia sentido uma pessoa que está à frente da formação não pensar numa equipa sénior, porque, na minha opinião, é a cabeça... É o alimento da formação. É o alimento da formação. Ora, ter a formação para eles chegarem ali aos juvenis e aos júniores verem que não há séniores, isso não fazia sentido nenhum. Nessa altura foi aquela altura difícil das obras, em que todos os cêntimos eram contados, e não era fácil termos uma equipa, porque mesmo nessa altura das obras nós ainda temos 2 anos na 3ª divisão. Ainda andávamos a relevar o campo e a nossa equipa estava na 3ª divisão, chegámos a jogar em Rimião e em outros sítios, andávamos de casa às costas com todas as equipas. Felizmente tivemos sempre muitos clubes amigos aqui da volta, o Rimião, seja onde ver, aqui nos Passionistas, onde treinavam as nossas equipas de formação. Foram muito amigos, e é por isso que eu digo a estes vizinhos
temos que deitar sempre a mão quando eles precisam, porque também o tivemos na altura própria. 20 anos ligados à formação. Isto tem a ver com o gosto por crianças também? Sim, portanto, porque a inocência deles a jogar futebol, não há maldade, e eu quando falo nisto recordo algumas histórias que o futebol, quando começa a haver subidas e descidas, mexe com outros setores que nós todos sabemos quais são, e já não me dava prazer, porque já não era a mesma coisa que jogar para prazer, pelo ganhar, perdeu, ganhou, tudo bem, mas ali já obrigávamos a ter que ganhar quase de qualquer maneira, e eu passei por alguns clubes que sabia de situações que se passavam, e possivelmente também no Paços Ferrandão também se passava, mas para mim isso não é futebol. O futebol é eles chegarem ali, ficam em primeiro, ficam em último. No primeiro ano, nessa altura, ainda quando começámos as escolinhas, no mesmo escalão eram 3 anos etários. A nossa equipa começou de princípio, nós tínhamos ali atletas que faziam diferença quase 3 anos, era uma diferença enorme em relação aos outros. Haviam atletas que ao fim de 8, 9 jogos chegaram-me a dizer: Sarmandino, nós não andamos aqui a fazer nada, não marcamos um gol sequer. Foi preciso muita motivação nessa altura. Os treinadores na altura e mesmo os nossos colegas de direção, os meus amigos, que incentivávamos os miúdos: vocês para o ano já vão jogar quase com atletas da vossa idade, e então no último ano é que vai ser. E foi, no último ano já fomos à série dos primeiros, já competíamos com muita vontade e muita força, e já ganhávamos muitos jogos. E não é fácil nessa altura. Hoje, felizmente, as condições são completamente distintas, não é? Daquilo as condições que existiam e daquilo que existe agora. Sem dúvida que são as condições. Agora eu atrevo-me a dizer que só não joga a mesma bola quem for manco, não é? Sim, mas o jogador já nasce em si quando é jogador de futebol. Por muito que as pessoas queiram, quem tem habilidade, esse aí mostra sempre. Há pequenos pormenores. O Sérgio Oliveira, quando apareceu lá no primeiro ano, nem sequer jogou no campeonato, porque não tinha idade para ser inscrito, e comigo só jogava quem tivesse inscrito, porque tem mesmo que ser assim. A verdade, o futebol tem que ser assim. E ele fazia só os jogos particulares, dava logo nas vistas, é lógico, porque um atleta daquele calibre, naquela altura, que passaram muitos Paços Ferrandão também. Atenção, antes de começar as escolinhas, tivemos bons atletas que foram para o Futebol Clube Porto e deram cartas também. Não foram mais longe, certamente porque não calhou, mas sem dúvida que era isso que motivava. Muito bem, nós já vamos continuar esta conversa. Há muito mais histórias para desvendar com Armandino Silva nesta hora. Hora de Ponta. A entrevista, o debate, sempre em cada regresso a casa. Hora de Ponta, em 104.7 FM. Doutor Franguito, especialidade em frango de churrasco, peito de frango grelhado, costelo e grelhado misto, com serviço de takeaway. Doutor Franguito, no Shopping 8ª Avenida, em São João da Madeira. Para encomendas, contacte 919-664-561. Doutor Franguito, venha lá saborear as nossas especialidades e leve-as consigo para casa. Vai ver que vai adorar. Rádio Clube da Feira. Verão todo o ano. Lactimaf, 82 anos a fazer bons queijos. Recomendamos para si o Bola Rico, um queijo ideal para consumo diário de toda a família ou numa roda de amigos. Lactimaf, em Fornos, Santa Maria da Feira. Lactimaf, dá gosto ser feirense. Quer um sistema que lhe aqueça o ambiente, equipamentos para pellets ou madeira. Vá ao cantinho onde encontra tudo isso, vai ver tudo o que precisa no cantinho da lareira. Instalação de todo o equipamento de calor e aquecimento, um serviço à maneira. Fogões de salas, churrasqueiras por medida, seja cliente para a vida no cantinho da lareira.
Campanha no Cantinho da Lareira até final de julho. Na compra de uma salamandra a pellets, oferecemos a instalação e 20 sacos de pellets. Cantinho da Lareira, Rua dos Terralheiros, em Santa Maria da Feira. Telefone 256-374-956. O seu conforto é a nossa prioridade. Cantinho da Lareira, há mais de 15 anos no mercado ao seu serviço. Precisa de reparar a sua viatura? Não se preocupe. Duarte e Companhia tem serviço profissional com mais de 20 anos de experiência. Duarte e Companhia, mecânica geral com diagnóstico eletrónico e carro de substituição. Duarte e Companhia, chapeiro, pintura e eletricista. Carregamento de ar-condicionado e venda de pneus com alinhamento de direção. A Duarte e Companhia tem para si uma super campanha de 30% em baterias, 20% em escovas para-brisas e 20% em mudanças de óleo. Por especial consideração aos seus clientes, a Duarte e Companhia prolongou a campanha pelos meses de julho e agosto. Visite já o stand Duarte e Companhia 2 com novo serviço de compra e venda de veículos seminovos. Duarte e Companhia, Rua Industrial do Fundão e stand Duarte e Companhia 2 na Estrada Nacional 1, 1445, em Moselos. Contacto 227-457-890. Rádio Clube da Feira, emissora das terras de Santa Maria. A referência de uma região. A conversa nesta hora com o apoio do restaurante Casa Grande. Voltamos ao meu convidado com Armandino Silva. Armandino é uma pessoa, há muitas, mas uma naturalmente que o toca-se profundamente, que tem a ver com o São Januário, que começa por ser seu diretor e depois todo um percurso que segue lado a lado com ele, não é? É verdade. Em 71, 72, quando eu joguei nos Júniores, ele era diretor do Paços Brandão. No ano a seguir, voltou a ser. Portanto, quando eu joguei nos Júniores. Mais tarde, em 77, 78, quando fizemos aquela equipa de juvenis, eu convidei-o para ele também nos ajudar e ele, a partir daí, eu fui diretor e ele estava sempre naquela. Portanto, acompanhou-me sempre como diretor. Sempre. Um homem marcante. Sem dúvida, mas o grande gosto que eu tive foi, fizemos-lhe homenagem em vida. Foi muito bom. Portanto, pessoas como aquelas, pode haver iguais, melhores, não há de certeza. Isso garanto, porque não foi só no futebol que ele se distinguiu, ele teve... Era um benemérito. É um benemérito mesmo. Aliás, esta homenagem que lhe vamos prestar agora no dia 26, terça-feira, desde já convido todos os brandoenses e não só, que partilharam com ele perto, para assistir à sua missa de primeiro ano do seu falecimento, que vai ser em Sampaio de Leiros, na capela antiga do hospital. Nós, o Clube Esportivo Paços Brandão e a AMO, a Associação Musical Oleirense, vamos-lhe prestar esta singela homenagem, onde há uma missa por alma dele, e espero que esteja muita gente de Paços Brandão ligada, porque ele merece nunca ser esquecido. Na próxima terça-feira, dia 26, às 19h30. Porque a AMO faz questão de os seus músicos estarem presentes e só a partir dessa hora é que eles no horário pós-laboral podiam estar presentes aí. Mas é um homem que ajudou a moldá-lo também como dirigente, pela sua experiência, pela sua afetividade, pela sua ligação humana que também tinha com as pessoas. Aprendi muito com ele. Fui pedir muitas vezes às firmas, aos particulares com ele, e ele tinha um dom para isso. Ele sabia como é que havia de falar com as pessoas e não é fácil. E então hoje, nesta altura em que as coisas não são nada fáceis, é muito mais difícil. Estes 4 últimos anos foram anos muito difíceis para nós, porque o São Januário já estava com problemas de saúde, pouco nos acompanhava e não foi fácil nós conseguirmos chegar a esta altura e resolver as situações todas que tínhamos pendentes. Graças a Deus chegamos ao dia 30 de junho, ainda temos algumas ofertas prometidas que estamos a contar com elas, porque vamos deixar tudo resolvido. Portanto, coisas que não podiam ter sido pagas em 30 de junho, temos o IVA, temos a Segurança Social, tem que ser pagas no mês a seguir, que agora é em julho. Portanto, essa possível comissão administrativa que poderá ficar à frente do clube, quando acertar as contas, vão ter um mapa extra de julho, porque foram valores que deixamos em 30 de junho para liquidar estas situações, para lhes entregar as contas tudo a zero, não é?
Armandino, além do Sr. Januário, muitas outras pessoas lhe passaram, digamos assim, pelas mãos, desde seccionistas, treinadores, naturalmente uma lista infindável, não é? Muitos mesmo. Muitos seccionistas que, graças a Deus, me apoiaram sempre, portanto, uns mais que outros, conforme a sua disponibilidade na vida deles. Muitos treinadores, muitos atletas. A Rosinha, que esteve sempre na altura, desde que eu entrei, ela esteve sempre, portanto, nos primeiros anos que eu fui dirigente, penso que não era ela. Em 77, 78, penso que não era ela, que ainda era a Dona Dolores, salvo erro nessa altura. Mas também uma pessoa excelente, que nos apoiou sempre, fisioterapeutas, portanto, tentei sempre ser um mediador de não haver conflitos. E a coisa que menos gosto, tanto na vida como ali no futebol, sabemos que há problemas, mais ou menos, há sempre problemas nas situações que vão aparecendo no dia-a-dia. Até porque estamos a lidar com pessoas com sensibilidades completamente diferentes, não é? Sem dúvida, e muitas vezes pais, uns mais complicados que outros, e tínhamos que ter sempre uma palavra, porque acho que devemos dar a cara, e quando as coisas não estão a correr dentro daquilo que é esperado, temos que nos mostrar, sentarmos-nos à mesa, conversar e tentar mudar alguma coisa. Não é fácil ser um mediador nestas alturas, mas a experiência, portanto, que se foi adquirindo ao longo destes anos, e na altura com o Sr. Januário, quando fizemos a primeira vez Parelha, pronto, temos aqui também o Sr. Joaquim Ferreira, que foi uma pessoa que também me acompanhou ao longo destes 18 anos, desde o princípio, mas todos os outros, uns mais, outros menos, iam passando, iam desistindo. Qual o seccionista que mais o marcou? Eu não quero diferenciar nenhum, mas tivemos muitos bons seccionistas, muitos bons. Ultimamente, portanto, estes mais recentes, também dentro daquilo que eles pediam, aquilo que eu pedia praticamente quase ninguém me negava. Muitas vezes eu podia ser um bocadinho controverso, tinha uma maneira de pensar que depois, todos à mesa sentados, e eu via que essa não era a melhor solução, e enverdávamos pela solução mais correta. Pensámos nós, fizemos tudo, e eu pelo menos, em nome do clube, para nunca deixar o clube em maus lençóis. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, isso que ninguém tenha a mínima dúvida. Treinadores também foram muitos, não é? Sem dúvida, sabe, com um clube que tem na formação, onde eu estive sempre ligado, e praticamente eu é que com os seccionistas, porque temos que trabalhar com eles ao lado. Hoje não é como antigamente. Nos primeiros anos que eu estive nas escolas, em 99, 2000, 2001, 2002, nós conseguimos ter ali 95% da direção, que eram os seccionistas da formação, não tinham ninguém a jogar lá no Passos. Portanto, era muito mais fácil gerir os atletas, porque eles não tinham lá os pais, mas com o decorrer dos tempos e com as complicações que iam aparecendo, eu tinha colegas, portanto, novos, malta nova, o Ricardo, o Zé Duarte, portanto, um já faleceu, que foi o espetacular, o Sr. Amorim, o Vieira, portanto, esses primeiros que eu me recordo, que estavam sempre por tudo, começaram a dizer, eu estar aqui para atorar os filhos dos outros, e começaram aos poucos, desligavam-se. Tivemos que recorrer à situação dos pais, porque os pais têm lá os filhos e, entre aspas, tinham um bocadinho de obrigação de colaborar connosco. E apareciam aqueles, praticamente não tenho o que dizer, um ou outro pai que queria, o filho não jogava, era um bocado complicado, nós sabemos disso, há em todos os clubes, nós sabemos também, mas tentámos sempre, tivemos alguns problemas, sem dúvida que tivemos, não vou negar que não tivemos problemas. Todos têm, não é? Mas fomos ultrapassando, uns de uma maneira, outros de outra, eles trocaram de clube e paciência. Hoje eles batem à porta do Passo Fernão para jogar nas férias, porque já não vão para o outro lado e vêm lá bater à porta, e são bem-vindos também, não é? Porque passaram ali muitos anos, e há que receber os filhos. O filho pródigo regressa sempre. Temos um caso flagrante este ano, que eu penso que vai acontecer. O ano passado saíram nos 5 júniores para o Cesarense,
Eles prometeram mares e fundos, transporte e não sei o quê, só que os atletas muitas vezes, quando a volta era ao contrário, chegavam a casa perto da meia-noite. Este ano esses 5 já estão no Paços Ferreira outra vez. Portanto, alguma coisa lhes fica também, não é? Claro. Em termos técnicos, aquele treinador que mais o tenha marcado? Tivemos vários. Mas há sempre um que se diferencia dos outros por qualquer motivo. Se foram tantos... Eu não estou aqui a dizer que os outros que teve não foram bons, mas há sempre um que nos marca e que se diferencia, seja pela atitude, seja pela parte técnica, seja destes últimos, portanto... Pode ser da carreira que teve. Destes últimos treinadores que passaram, e eles foram tantos, mas tivemos o Puskas, que é uma pessoa que já tem 65 anos, mas foi sempre um bom treinador, uma pessoa muito séria, muito honesta, que fez excelentes trabalhos. As pessoas pensavam, já não é treinador para as camadas jovens, e ele este ano regressou por na equipa B dos iniciados e pôs ali a equipa, misturando alguns infantis que jogavam ao sábado e depois também iam fazer os jogos ao domingo, mas tivemos ali bons treinadores. Portanto, e naquele primeiro ano o nosso treinador era o C. Martins, que foi o treinador dos juvenis dessa equipa. As nossas reuniões era sempre uma vez por semana, e reuníamos os 7 da direção, o treinador e o massagista. Portanto, aquilo, nós em 10 minutos resolvíamos os problemas que tínhamos que resolver e depois estávamos todos a conviver. Portanto, isso marcou-me profundamente. Todos nós somos treinadores de bancada, naturalmente, e quem está nestas estruturas como vocês tem que se haver, digamos assim, com eles, muitas vezes, mas é inegável que para se fazer uma boa formação, como vocês fazem, para ser referência, a escolha de um treinador para os escalões de formação tem que ser feita com muito critério, não é qualquer um que serve. Até pode servir para uma equipa sénior, mas para a formação pode não ter apetência, não é? Primeiro eles têm que gostar de trabalhar com formação, porque há treinadores que não querem trabalhar com formação e há outros que preferem a formação. Há outros que só querem, não é? Só querem a formação. Hoje nós já sabemos que as exigências são grandes. Primeiro, a associação não deixa que... E eles têm que ter o primeiro nível para ser treinadores já do futebol de 7, desde os traquinas B até cá acima aos júniores. Tem que ter habilitação. E eles já têm que ter o primeiro nível. Portanto, já obriga a fazer formações, porque eles já têm que ter X pontos, é como tudo na carreira, os contabilistas. Habilitação. Eles têm que ter essa habilitação, e há bons treinadores, sem dúvida nenhuma. Passam pelos clubes treinadores que hoje eles têm que ter essa formação. Primeiro, eles, se não tiver curso, já não podem ser treinadores, e obriga já a uma escolha um bocado criteriosa nesse aspecto, mas é o que temos neste momento, e eles têm que gostar da formação, porque se não gostar não vale a pena. É completamente distinto. O futebol joga-se da mesma forma, mas treinar miúdos, a formação não tem nada a ver com treinar uma equipa sénior. Não, de maneira alguma, porque na equipa sénior, e eu acompanhava de vez em quando alguns treinos do Neto, coincidia com os treinos das camadas jovens, e nós tentamos colocar sempre, porque os nossos atletas acabam os treinos muito cedo, eles às 9h30, portanto às 21h30 eles terminam os treinos, porque eles têm que ir para a escola no outro dia, e aqui houve uns anos que se dava primazia, a equipa sénior tinha que treinar às 7 e depois é que vinha as camadas jovens, mas isso não está correto, porque isto é o meu parecer, e penso que as pessoas agora aos poucos vão vendo isso. Na Associação de Futebol do Porto é assim que funciona, as equipas dos séniores treinam depois da formação toda. Quem tem muitas instalações ou muitos campos, aí é mais fácil, porque eles aí podem escolher praticamente os horários uns dos outros. Nós sabemos que também atualmente nestas equipas de séniores da 2ª Divisão, 1ª Divisão de Aveiro, praticamente os atletas trabalham todos. E também tem que treinar cedo, mas a formação é que é mais exigente, porque os miúdos no outro dia têm que se levantar e chegam a casa, têm que fazer deveres, portanto, não é fácil, e temos que arranjar maneiras deles treinarem cedo. Em termos de títulos, foram vários os que conquistou ao longo da sua carreira. Algum que lhe tenha dado mais prazer? Sem dúvida, na formação foi o primeiro título.
em 77, 78, quando fomos campeões distritais de juvenis. Outros chegámos a ser em júniores, iniciados, em juvenis, mas eu estava sempre ligado ao futebol de 7. E no futebol de 7 fomos 2 vezes vice-campeões de Aveiro. Nunca fui campeão no futebol de 7. É isso que deixa-me uma certa mágoa. Podíamos ter sido. Houve um ano em que fomos vice-campeões, o campeão foi a São Joanense, ficámos a 1 ponto da São Joanense, fizemos 4 jogos com eles, empatámos 1 e ganhamos 3 e ficámos em segundo. Esse ano deixou-me muito marcado. Fiquei esse amargo de boca, não é? No outro ano também precisávamos de ganhar a Lourosa para ser campeões e perdemos esse jogo, e a Lourosa não tinha nada, portanto, não tinha nada a ganhar com isso, e até ia mal classificada, mas é sempre a responsabilidade. Mas as equipas infantis A e infantis B, como sabem, agora há a primeira divisão e a segunda divisão, as equipas ficaram na primeira divisão, portanto os outros com mais ou menos dificuldade disputaram os seus campeonatos, uns na série dos primeiros, outros na série dos segundos, portanto, mas acabaram por fazer campeonatos meritórios. Neste leque há atletas, naturalmente, e muitos não têm ideia quantos lhe passaram pelas mãos nestes 20 anos. Nunca fez essa, sendo um homem de contas, nunca fez essa contabilidade. Posso lhe dizer que passaram, penso eu, entre 2.500 a 3.000 atletas. Passaram, feitas bem as contas, porque em todas as épocas, graças a Deus, tínhamos sempre muitos atletas. E de certo está a fazer as contas por baixo, não? Possivelmente, mas foram muitos atletas que passaram ali pelo... E eu nos primeiros anos, agora não, porque a vida também não permitia, nos primeiros anos eu acompanhava os treinos todos, eu sabia o nome dos atletas todos os atletas, eu sabia o nome deles. Todos os escalões. Quando começou a crescer as equipas, eu também não tinha tempo suficiente para estar a ocupar, porque não é fácil, e muitas vezes a minha vida familiar foi prejudicada por isso, e na vida profissional também, coisas que devia fazer, esperava um bocadinho por causa de futebol. E na vida pessoal já agora, não é? E agora na vida pessoal, então, quantas vezes é que a família, nos primeiros torneios que nós fizemos internacionais, eu chegava, nos primeiros anos eles começavam à quinta-feira e acabavam no domingo, e eu saía na quinta-feira de manhã de casa, só entrava no domingo à noite, só ia dormir a casa, porque as equipas eu tinha que as levar aos hotéis, ia buscá-las ao aeroporto, portanto, bons tempos em que a Câmara Municipal foi sem dúvida um pilar muito forte, que nos ajudou muito, muito, muito para que pudéssemos concretizar tudo aquilo que fizemos ao longo destes anos. Atualmente já não é assim, porque também nós somos o clube do concelho com o torneio mais antigo, este ano foi o 16º. Sei que outros clubes... Já vamos ao torneio. Para já, ainda nos atletas, há vários que o marcaram, naturalmente, até pela projeção que tiveram em termos de mediatismo. Já falou de 2 há pouco, o Sérgio Oliveira, também o Ricardo Matos, mas há mais, não é? Há mais, e porque ao longo destes anos todos, nós, para o Futebol Clube Porto, foram cerca de 30 atletas. Uns regressaram, hoje estão noutros clubes, no Feirense, chegaram aí na altura para o Leixões, portanto, Boa Vista, portanto, há atletas que tinham mais categoria para jogar. O Paços de Fermandão é um bom clube, na minha opinião, mas eles tinham outra classe para jogar em clubes superiores e saíram daqui, e eu ficava triste por um lado, porque as nossas equipas eram decepadas. Nós este ano temos um caso flagrante. A nossa equipa Traquinas A saíram-nos 4 atletas para o Feirense, de uma assentada, e ficamos, salvo erro, em segundo lugar na série, e depois fomos disputar a última fase e ficámos em primeiro. Portanto, havia ali qualidade, e aí grande mérito para o treinador, que era o Zé Manel, que é o nosso guarda-redes dos séniores, mas há assim pormenores de atletas que saíram, um dia vão voltar, possivelmente, e muitos chegam a esta altura, vão estudar. Alguns hoje sei que têm bons empregos,
tenho atletas que começaram em 99, hoje já têm 24 anos. E estão muitos deles formados, que eu ainda os conheço. O Luís Bolinha, que era o guarda-redes, o Diogo Lopo, outro jogador, o Costinha, portanto, recente. Muitos jogadores que me marcaram e não queria deixar de falar em muitos, porque posso deixar alguns de fora e não era justo. Mas foram espetaculares. O Sérgio Oliveira naturalmente foi aquele que teve maior visibilidade, até por ter ido para o Futebol Clube do Porto, pelas verbas que envolve também. É aquele que todos falam, não é? E é aquele que está no topo da pirâmide, digamos assim. Sim, aqui em Passos foi. No meu tempo, não é? Foi sem dúvida, mas tivemos também, já no primeiro ano em que eu fiz parte dessa direção de juvenis, no segundo ano, portanto em 77, 78 foi a primeira época, no ano a seguir o Manuel Barros foi para o Futebol do Porto, foi internacional. Depois partiu uma perna, entretanto acabou o futebol para ele, mas jogou no Paços Brandão vários anos, jogou nos Moris, portanto um atleta top também, já naquele tempo. E parece que não, mas o filho dele tem 24 anos e eu também já fui diretor dele, e ele já saiu de Passos e já passou por lá como fisioterapeuta. É o encontro intergeracional que se gera dentro do próprio clube, não é? Não tenho dúvidas que foi diretor dessa equipa de juvenis, que depois foi de júniores. Cheguei a ser dos filhos deles, e estes daqui a bocado, mais um ano ou dois, daqui era se continuasse lá, já era da terceira geração. Mas penso que o timing foi o correto e agora tenho que viver um bocado para a família. Em termos de atletas, vocês são muito abordados pelos grandes clubes, digamos assim, para ir buscar os miúdos que vocês formam, no fundo. Hoje em dia, com as equipas de scouting que existe, é muito complicado eles não se aperceberem que há ali um talento, não é? Sim, eles vêm ver muitos jogos a Passos Brandão, e não só, atenção, porque há clubes aqui no Conselho que trabalham muito bem. Eles vêm lá muitos jogos, e então quando é a altura dos torneios eles estão lá todos. E este ano, sem serem torneios, eles vão vendo os nossos jogos, vamos fazendo, porque entramos em tudo que havia provas mesmo amigáveis, nos petizes B e Bambis, que são miúdos que têm 6 anos, 7, e já foram prestar provas ao Futebol do Porto e ao Benfica. Portanto, acho que é muito cedo, e eu por acaso tive uma conversa com o coordenador do Porto, que ele veio cá a Passos, e estivemos a falar um bocadito, e eu disse: vocês vêm tão cedo buscar estes atletas? Ele: isto tem que ser, já para não pagar os direitos de formação. Nós sabemos que a partir dos 12 anos é que nós podemos ter direito à formação, portanto aos benefícios, e eles já vêm buscar nessa idade, que é para não pagarem os direitos. Eu disse: mas isto também não é justo, os clubes, mas vocês também não sabem, nós vemos aqui ao Passos, mas também ao Futebol do Porto, os clubes ingleses também vêm lá buscar os nossos atletas, já têm empresários com 15 anos, eles vêm ali, já os levam, e nós também ficamos a ver avios. Isto é assim, é quase a lei da selva, não é? É a lei da selva, o gato come o rato. Portanto, e é por aí assim, e nós temos que nos convencer que a vida é mesmo isto. Muitas vezes os pais vão iludidos que os atletas, e têm todo o direito de experimentarem outros clubes com uma projeção maior e tudo mais, mas eles eles andam juntos na catequese, eles andam juntos na escola, e acho que é prematuro tirar os atletas com estas idades daqui, porque eles dizem que fazem, que não sei o quê, mas os pais depois têm, e eu tenho conhecimento, porque os pais falam comigo à vontade. Eu tive um diretor, um seccionista, que o filho dele foi ao Futebol Clube Porto, e ele era seccionista há muitos anos, que é o Sr. Augusto Rodrigues, e tiro-lhe o chapéu. Ele no ano a seguir fica na mesma seccionista de Passos Brandão com o filho no Futebol Clube Porto, e ele no ano a seguir o Porto dispensou o miúdo, e o Passos Brandão abriu os braços e ele veio para lá novamente. Entretanto, ele hoje está no Feirense, já saiu de lá há 2 anos ou 3, foi chamado à Seleção Nacional, e agora o Porto penso que já anda a piscar o olho outra vez. Portanto, eles também se enganam, nós enganamos, mas eles também se enganam, que é ele chama-se Rodrigues. Ele era o lateral direito do Feirense, um miúdo loirinho, e portanto
lá está, portanto, ele veio do Porto embora e agora veio para o Feirense, foi à Seleção Nacional. Eu penso que ele fez o jogo o ano passado contra a equipa B, não, que fez um jogo do Feirense a titular contra o Futebol Clube Porto, no jogo da Taça, penso eu. Ele jogou, ele era juvenil, ele era iniciado Feirense. E jogou-se pela equipa sénior, penso eu. Não. Não foi um desses? Não é que jogaram 2 ou 3 minutos e não, mas não foi. Falou Lourinho. Ele ainda é iniciado, Pronto. Um deles era Lourinho, por isso é que eu pensei mas lá está, o miúdo com valor e muitos que passaram. Eu tenho medo daqueles que tiveram uma projeção maior. E eles depois também acabam por estudar, vão para a vida deles profissional e futebol é a segunda plano. Ainda hoje continuam-se a contactar consigo e a falar? Ou perdeu essa ligação? Não, passo por eles, ainda já não via esse atleta para aí há 7 ou 8 anos. Que eu fiquei admirado, ele era assim fortezinho e passei por ele e disse, foi no Barbeiro. Tu estás aqui, porque ele está a estudar em Lisboa, está a acabar o curso, e tinha outro irmão que era o Diogo Lopo, e ele também era mais novo que ele, um ano, chegavam a jogar juntos e no ano a seguir separavam-se. Toda a gente por quem eu passo, graças a Deus, aqueles atletas que... Pedem-lhe conselhos ainda hoje em dia? Ou pedir os conselhos na vida deles, eles têm os pais. Já estou a dizer em termos futebolísticos. Em termos esses aí deixaram pura e simplesmente de jogar. Eu sei, e o meu maior gosto, e se eu tivesse essa possibilidade, era formar uma equipa destes nossos atletas. Dava uma super equipa, não é? Dava uma super equipa, isso que ninguém tenha dúvidas. Mas é naquela de, treino uma vez ou 2 por semana e fazer aí o campeonato. Tínhamos ali jogadores excelentes para fazer... Aliás, nós tivemos uma equipa que foi no tempo do Lisbolinha, que eles ficaram em 3º lugar, porque na altura perdemos em casa com a Lourosa e empatamos, e foi a nossa grande chance de ter ido ao Nacional. Depois de Lourosa foi campeão e foi ele que subiu, e o Feirense até acabou por ficar em segundo, mas tínhamos uma excelente equipa nesse ano. Era uma equipa, foi a primeira equipa de escolas que nós tivemos. Ela manteve-se junta e era maravilha. Armandino, já falamos ao de leve, naturalmente que uma alavanca importantíssima para esta projeção dos jovens do Paços de Brandão tem sido os torneios internacionais que vocês realizam, e que o Armandino é, digamos assim, também um dos principais obreiros, se não mesmo o principal. Deu naturalmente uma grande projeção para o clube, para os atletas, porque se prolongou ao longo destes anos todos e acaba por ser uma referência também a nível nacional, até pelo envolvimento de equipas que já vão muito para lá das principais portuguesas, não é? Sem dúvida, nós nos primeiros torneios chegámos a ter aqui, das equipas nacionais, era o Futebol Clube Porto, o Benfica, o Sporting, o Belenenses, portanto, equipas de grande nomeada que vinham de propósito de Lisboa para cá para os torneios. Tivemos as equipas, essa foi por um amigo que está no Formantelos, o Dr. Brito, 2 equipas do Qatar que vieram aqui. Aí não foi no nosso torneio internacional, foi antes uma semana, porque ele estava no torneio internacional da Formantelas, mas eu consegui, com a amizade do Dr. Brito, que eles viessem cá fazer um quadrangular, e vieram. Uma equipa da África do Sul, tivemos a equipa dos Estados Unidos, e então a equipa de Panathinaikos, quando veio cá, isso foi quando o Sérgio Oliveira marcou um canto direto, foi loucura. Estávamos a perder 2-0, virámos para 3-2, e nessa ano ele voou logo para o Porto. Isso fica na retina de todos. Ainda hoje, com os meus colegas dessa altura, falámos muitas vezes nisso. Foram torneios maravilhosos mesmo. Ainda hoje o Paços é conhecido, naturalmente, muito por aí também, não é? Sim, e mesmo as amizades nunca acabaram. E foram-se fomentando outras, porque aqueles clubes ali da Corunha, que nos vêm cá, somos já amigos. E de Itália também, chegaram a vir? Não, de Itália não chegou. Nunca veio o Inter? Não, chegámos a ter quase uma equipa italiana inscrita no torneio, mas à última da hora não disseram que não vinham. Mas as amizades continuam, como eu digo, tanto com essas pessoas. Quando foi a festa de homenagem ao São Januário, tivemos o Clube da Corunha, que se fez representar aqui com 2 diretores. Não contávamos,
e eles marcaram presença e estiveram cá, foi muito maravilhoso. Ainda hoje, portanto, eu quando anunciei a minha saída do clube, graças a Deus, pelo menos da parte de fora, recebi muitos e-mails e muitas mensagens de agradecimento por aqueles tempos que passamos, incluindo a nossa Câmara Municipal, o Dr. Emílio e a Doutora Cristina Tenreiro, deixaram-me muita marca na mensagem que me mandaram. Quando disse nomeadamente a externo que contava com, não direi maior apoio, porque sempre teve, mas com outro reconhecimento da parte interna? Eu não sou muito ligado a essas coisas. Eu não estou a dizer que estou a perguntar se contava, uma vez que teve esse retorno externo, se contava também internamente, quanto mais não fosse um obrigado, não é? Isso fica na memória das pessoas e nos atos que cada um deve, na altura própria, devem fazer, penso eu. Não foi uma decisão fácil esta de vou sair e agora é mesmo definitivo, porque várias vezes o Armandino me disse este ano é que é, e não era. Mas eu o ano passado já tinha, quando começámos a época, eu tinha dito aos meus colegas de direção que se nós pagarmos a dívida é o meu último ano que eu fico cá. Portanto, eles estavam avisados, sabiam, podiam pensar que eu chegava ao fim e era mais um ano. Como eu pensei, não é? Porque várias vezes falamos disto, o Armandino claro. Sabe, não é segredo, e quando me disse este ano a primeira vez, eu disse isso não é notícia porque é mais uma vez, não é? Mas eu tinha-lhes dito, e quando chegámos a dezembro e pagámos as prestações ao banco, e agradeço aqui publicamente aos 3 avalistas mais a família de São Januário, porque ele não esteve cá para assistir ao encerramento da conta quando a pagamos. Eles foram excelentes pessoas porque deram o seu nome a esta instituição para que pudéssemos hoje ter o que temos lá. E eu tinha-lhes dito que, portanto, que saía. Custou tomar a decisão, sem dúvida nenhuma, porque não é de ânimo leve que se deixa um trabalho feito ao longo destes anos. Depois havia outros problemas para resolver, porque alguns ficaram para trás para podermos pagar. E neste aspecto eu quero agradecer ao Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, o Arménio Pinho, que me deu muita força e me ajudou sempre muito no aspecto de vocês, nós confiamos em vós, sabemos que vocês vão chegar ao fim do mandato e que nos pagam. E pagamos. A toda a gente. E isso é o que me satisfaz, portanto, sabemos que não agradamos a toda a gente, Deus que foi Deus não agradou a toda a gente, mas a minha almofada está branquinha e está, quando me deito nela, repouso com muita clareza. E em casa, a Boa Nova, como é que foi recebida? Ainda hoje não acredita que tu dizes isso, mas vais continuar. Não vou deixar quem vai tomar conta, pelo menos pus-me nesse lugar. As pessoas que vêm, portanto, se forem aqueles que na sexta-feira, em princípio, vão liderar o clube, se eles precisarem do meu apoio para dar continuidade, porque houve coisas que ficaram pendentes, e eu sei que elas vão ser resolvidas, mas os timings também não eram estes. E eu dispus-me, portanto, a ajudá-los e a dar continuidade, a apresentá-los às pessoas e dizer, eu estou aqui e dou a cara como sempre dei. Porque eu não gosto de deixar rabos de fora. E graças a Deus, portanto, todas as pessoas a quem nós fomos pedir... Mas como diretor está completamente fora de hipótese. Sim, como diretor isso é ponto assente. Como uma pessoa externa, como sócio de clube, que já sou há 38 anos, já não é... Dar a ajuda que lhe solicitarem. Eu dou ajuda em caminhos e porque... Mas em casa, só para terminarmos, há um alívio, digo eu. Sem dúvida. Não é? Há muito tempo que eles me pediam isto, não é? Me pediam, principalmente a minha esposa. Nesse aspecto eu tinha-lhe dito, ela ainda não se acredita que eu vou deixar, mas é ponto assente, ela pode estar descansada. Que
desta vez... é ponto final. Muito bem, e fica aqui registado em rádio, portanto, esperamos que a promessa seja cumprida, porque senão depois ela chamar-lhe outra coisa, não é? Não. Eu não me importaria de o ter cá mais vezes como diretor, como é evidente, mas ela de certeza que não lhe perdoava esta. Armandino, foi um prazer enorme tê-lo cá, falar desta carreira, muito haveria muito para dizer, mas também outras oportunidades surgem, como vão surgir, porque este não é um adeus, como eu costumo dizer, é o até logo. E, portanto, mais oportunidades teremos de falar do futebol e, quem sabe, até mais desprendidamente, como muitas vezes acontece, e também aqui nesta rádio, porque é sempre bem-vindo. E eu também vos agradeço porque vocês deram muito apoio em muita informação que saiu acerca do nosso clube e fomos muitas vezes vistos e ouvidos pela vossa rádio, principalmente também, que chegaram a dar quase cobertura integral em alguns torneios. Não foi fácil. Muito obrigado. E eu agradeço do fundo do coração toda essa disponibilidade que vocês tiveram para comigo. Muito obrigado também, Armandino. Felicidades para o seu futuro. Armandino Silva, o homem que ao fim de 20 anos larga o dirigismo do Passos de Brandão, mas vai continuar como sócio a dar tudo, como sempre deu,